cetogênica, mas está cansado de ficar testando receitas que parecem lindas, mas quando você vai comer tá com aquele gosto de ovo, aquele jeito de ovo batido. Eu pesquisei e fiz vários testes de bolos cetogênicos e low carb também. Alguns deram certo, outros não. Eu fui fazendo adaptações e vou trazer para vocês agora uma série de vídeos com esses bolos que eu fiz. Mas eu só vou trazer aqui aquelas receitas que ficaram muito gostosas e que eu teria coragem de te servir se você viesse aqui tomar um café comigo. Esse bolo de hoje, ele não parece um bolo low carb. Olha a textura dele. Ele parece um dos bolos servidos nas melhores confeitarias, um bolo de amêndoas extremamente saboroso e assim, muito fofinho. Como a farinha de amêndoa não é uma farinha muito acessível, porque ela tá muito cara, fica comigo até o final que eu vou te contar, vou te trazer duas opções de substituição dessa farinha que você pode fazer para ter um bolo muito gostoso com um custo menor. Não será um bolo de amêndoas, claro, né? Porque você vai estar usando uma outra farinha, mas será um bolo muito gostoso. Então, vamos comigo até o final que eu vou te contar qual farinha você pode substituir e em que quantidade você precisa utilizar. Então vamos lá, vamos começar. Para esse bolo, nós vamos precisar de 200 gramas de iogurte grego. Precisa ser o grego, tá, gente? Por causa da consistência dele, da textura dele. Esse daqui eu fiz em casa, tá? Olha a textura dele como é maravilhosa. No final desse vídeo, eu vou deixar o link do vídeo onde eu te ensino a fazer esse iogurte grego em casa, tá? Que aí você vai economizar e vai colocar no seu bolo um ingrediente que você tem certeza do que é, né? Somente leite e iogurte, não tem nenhum aditivo, nenhum conservante. Então colocamos 200 gramas de iogurte grego, 3 ovos grandes, 1/3 de xícara de manteiga derretida. Você pode utilizar 1/3 de xícara também, se você não quiser utilizar manteiga, de óleo de coco, tá? Aí, se você for usar o óleo de coco, você põe uma pitadinha de sal, porque o sal da manteiga, ele faz diferença para acentuar o sabor do bolo. Então, como eu tô usando manteiga, eu não coloquei sal, coloquei somente 1/3 de xícara de manteiga derretida. Dá assim, uma colher de sopa grande, mais ou menos, de manteiga. Agora, a gente vai misturar para incorporar bem os ingredientes. Se vocês quiserem, eu vou continuar testando, trazendo receitinhas low carb, fáceis e gostosas para vocês. Mas para eu saber se vocês estão gostando mesmo, eu preciso que você curta esse vídeo. E também me conte aqui nos comentários se vocês querem mais receitas como essa, se preferem de doces, de salgados, o que é que vocês estão querendo, tá bom? Deixa para mim nos comentários. Agora a gente vai colocar 2 colheres de chá de extrato de baunilha, tá? Meia xícara de eritritol. Eu tô usando eritritol, mas você pode usar a mesma quantidade de açúcar mesmo, caso você não queira um bolo low carb, queira somente um bolo de amêndoas, ou substituir por um outro adoçante, tá? Se for adoçante em pó, como o xilitol, você pode colocar essa mesma quantidade também. E se for um adoçante líquido, aí você vai precisar experimentar, tá? Tem que ver, porque tem alguns adoçantes que não podem ir ao fogo. Agora nós vamos colocar a farinha de amêndoa. Daqui a pouquinho eu vou te contar, se você quiser substituir a farinha de amêndoa por uma outra farinha, que farinha você pode usar e em qual proporção. Então aqui, a quantidade são 200 gramas de farinha de amêndoa, mas eu prefiro que você vá colocando aos poucos, tá? Tudo isso, o mais importante é que você perceba qual que é a textura ideal, porque às vezes o tamanho do ovo influencia, a umidade aqui da sua farinha, ela pode influenciar também. Então, mais importante do que as quantidades é você ver como é que ele fica. Olha, ele fica bem grossinho, tá vendo? Ó, cremoso. Agora a gente já pode colocar o fermento. Coloca 2 colherinhas de chá, ou uma colher de sopa rasa, né, que vai dar mais ou menos a mesma quantidade. E mistura para poder incorporar. Olha, eu liguei o forno, pessoal, antes de começar a fazer o bolo, tá? Então agora aqui, quando terminar, o meu forno já vai estar quentinho, temperatura de 180 graus. Já vamos colocar o nosso bolo no forno. Eu tô usando aqui uma forminha de silicone de 20 centímetros de comprimento, tá? Você pode usar uma de silicone ou uma forminha de bolo inglês mesmo que você tem em casa, mas se você for usar de bolo inglês, você unta ela direitinho para sua massa não grudar
quando você for desenformar. Olha bem como é que é a textura do bolo, tá vendo? Eu vou esperar a Salva levar ao forno e quando ele estiver prontinho eu venho aqui mostrar pra vocês como é que ficou. Agora vamos àquela dica que eu te falei que ia deixar com você, sobre a substituição das farinhas. Se você quiser substituir a farinha de amêndoa, você pode utilizar a farinha de castanha de caju. Vai ficar um bolo delicioso. Ela é mais barata que a farinha de amêndoa, é mais acessível pra gente aqui no Brasil e ela tem um sabor surpreendente. Se você for usar a farinha de castanha de caju, pode usar a mesma quantidade da farinha de amêndoa, tá? 200 gramas. A segunda opção, que ainda é mais barata e ficou uma delícia também, é a farinha de coco. A farinha de coco aqui na minha cidade está custando na faixa de R$ 2,30, 100 gramas da farinha. Porém, a farinha de coco ela é muito diferente da farinha das oleaginosas, que são a castanha de pará, a castanha de caju, as amêndoas, as nozes. Então ela é completamente diferente, ela é uma farinha mais fibrosa e mais seca. Você pode usar aquela que é bem branquinha, bem fininha, só que eu utilizei para essa mesma receita, essa mesma quantidade, menos de meia xícara, mais ou menos meia xícara de farinha de coco. Então, mais uma vez, o mais importante é você ver a textura. Então você faz o teste aí na sua casa. Usa essa quantidade de 40 gramas como uma referência. E você vai adicionando aos poucos e misturando até seu bolo chegar nessa consistência que eu mostrei pra vocês. É só virar, vamos ver como é que ele ficou. Parece que deu uma grudadinha. Vamos ver. Ai. Tá quente. Vou esperar esfriar um pouquinho para poder cortar, para mostrar como é que ficou. Olha pessoal, eu fiz para vocês verem como é que fica assim esse bolo com a substituição das farinhas e eu fiz meia receitinha de cada uma. Então aqui, olha só como fica o bolo de coco. Tá vendo? O bolo de coco é o que fica mais parecido com um bolo em trigo, porque ele fica com a textura assim muito fofinha. E esse aqui é o de castanha de caju, que também fica muito gostoso. Essa é até uma sugestão para você que vai fazer essa receita pela primeira vez. Para você testar seu forno, para você testar se você gosta, o seu paladar. Faça meia receita. Compre uma forminha pequenininha para os seus testes, que assim você não desperdiça ingrediente. Então, clica aqui nesse vídeo para você aprender a fazer um iogurte grego delicioso aí na sua casa. Muito obrigada por ficar aqui comigo até o final. Um beijão e até a próxima!